Olá, olá, você. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está assistindo isso. Seja bem-vinda à nossa rede de apoio mútuo a artistas de rua, camelôs e autônomos sem registro. Essa rede foi criada devido à pandemia da Covid-19, que torna o nosso trabalho de rua, que já é um trabalho naturalmente de riscos e incertezas, ainda mais arriscado e incerto, não é? Portanto, a gente abriu essa rede, começou a buscar, fazer contatos, né? São pessoas de várias partes diferentes do Brasil, que nos conhecemos pelas estradas, viajando, em movimentos, né, de ocupações culturais, artísticas. Então, a gente normalmente, né, eu falo por mim, mas eu vejo que muita gente da rede tem semelhança comigo nesse quesito. A gente não tinha muito costume de usar a internet assim para expor nosso trabalho. A gente usava mais para realmente entrar em contato com amigos e amigas, familiares, né? Mas agora, como a tendência é a gente, né? A tendência não, assim, o melhor se fazer para prevenir, né, a pandemia, para diminuir os efeitos dela, é ficar em casa. Então a gente também se dispôs, começou a fazer de tudo para entender como utilizar a virtualidade para continuar fazendo o nosso trabalho e principalmente para ajudar pessoas que, como nós, trabalham na rua e que às vezes nem têm esse acesso à internet para poder trabalhar, né? Então a gente faz várias campanhas solidárias, né? A gente tem a nossa conta, vocês podem encontrar, tem uma conta para depósito. Atualmente está tendo ainda uma rifa. A gente está rifando três trabalhos artesanais, né? São três bolinhas de malabares, uma um como é que chama assim? É uma lua tridimensional feita com string art, né? Uma arte de arame assim que faz um objeto de decoração lindíssimo, feito pela Nicole Consuelo. E tem também um colar, né, de aço feito pela Lívia Sarandi, que inclusive são três pessoas, né, as bolinhas malabares feitas pelo Serge, a lua feita pela Nicole e o colar feito pela Lívia, são três pessoas que estão também ativas no canal, movimentando a nossa rede. E já temos aqui alguns comentários do Ratos, Alexandre, também muito presente, ajudando a gente aqui sempre. Viva a rede! Lá fora está frio, aqui só gás e calor. Solidariedade por princípio. É isso aí, aqui não tá frio nem fora nem dentro, mas tudo bem, eu sei que aí pro Sudeste rola um friozinho essa época do ano. E a Nívia aqui, maravilhosa, dando boa tarde pra gente. Então eu tô fazendo essa introdução porque eu sei que vai ficar salvo aí, né? Pra quem vai chegando, falando sobre a nossa rede, falando que a Lívia tem também um quadro de artesanato, que ela compartilha semanalmente com a gente alguma técnica, tá cada vez mais interessante. O Sérgio faz uma seleção de filmes, né? Que ele tinha um trabalho com cineclubismo, então ele faz uma seleção de filmes, tanto documentários, né, nacionais, que ele coloca na segunda-feira. E também tem o quadro de vídeos autorais, que a gente está fazendo essa coleção, né? Pedindo para artistas mandarem para gente os seus vídeos de treinos, de apresentações, né, na rua, nos semáforos, nas praças, nos ônibus também. E a gente compartilha na quarta-feira. E a Nicole, ela tá com a parte da sessão infantil, que ela coloca todo sábado e domingo pra gente uma seleção também de canais de contação de história, de curtas-metragens. É muito legal para crianças de todas as idades, né? Eu, por exemplo, adoro. Boa tarde, agora minha avó chegando, Sônia Medeiros. Sejam bem-vindas, galera. E já falei aqui sobre a rede, para quem vai chegando. Hoje eu selecionei, né, esses temas bem interessantes para a gente aprofundar a nossa conversa sobre astrologia e tarô. Eu não quero que fique muito longo esse vídeo, mas qualquer coisa a gente continua o papo amanhã, tá? Já que eu tava dando uma estudada agora antes de começar a live, eu fiquei, ai meu Deus, é muita coisa para falar, ai meu Deus do céu. Que a outra ficou imensa, né, gente? 1 hora e 20.
Mas foi muito legal, eu agradeço todo mundo que participou da última live e quem está participando aqui dessa também, porque a gente precisa, né, desse momento mais tranquilo para falar, sem medo de errar, né? Podendo se corrigir, podendo falar besteira um pouco. E isso ajuda a gente a organizar a ideia, mas aí eu quero agora, a partir do que teve na primeira live, e que vai ter hoje nessa aqui também, eu estou tentando organizar os assuntos de forma menorzinha e pretendo gravar uns vídeos só com aquele assunto, né? Porque aí fica mais fácil para quem quer estudar, também para compartilhar. Que eu sei que às vezes ficar sentado durante 1 hora ouvindo um maluco falando de astrologia e tarô é meio cansativo, né? Mas é um assunto muito interessante. É, acho que ajuda a gente a compreender mais a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. E hoje nós vamos falar principalmente disso. Então, eu vou começar, né? Eu selecionei aí como primeiro assunto a questão das pesquisas estatísticas de Michel Gauquelin. É francês, né? Se escreve Michel Gauquelin, mas eu acho que fala Gauquelin. Eu não tenho certeza. Primeiro perguntar, gente, tá bom o áudio? Tá dando pra me ouvir? Tá com barulho? Tá um ventilador ligado ali. Eu não sei se o ventilador, quando passa aqui, faz barulho. Teve um dia aí que eu gravei um vídeo e fez um barulho chato. Foi a metáfora chuchu. É frio quando as pessoas não se falam, calor quando dividimos as causas, palavras, coisas, as misturas. É verdade, é isso mesmo. Faz muita falta, né? Esse contato com as pessoas. Nossa, faz falta demais. E realmente dá para entender quem não tem, assim, se o governo quisesse mesmo, né, que as pessoas fizessem quarentena e também tinha que prover a internet aí, né, computadores e celulares de qualidade. Pensando no mundo utópico, né, seria isso, porque é o que possibilita a gente a ficar isolado, mas sem estar completamente isolado, né? Na verdade, se for refletir sobre a internet, a gente vai longe, né? Porque tem um tempo que a internet possibilita isso, né? Possibilita que a gente tenha contato com pessoas distantes fisicamente da gente, mas que estão muito mais próximas da gente em termos de afinidade, né? De pensamentos, de ideias, de emoções. Isso é muito, muito bacana. Isso faz toda a diferença no mundo que a gente vive, né? Essas redes de contatos. E é muito bom que a gente esteja agora também se apropriando cada vez mais disso e vamos exigir nossos direitos de comunicação, porque é isso, né? Tudo é com dinheiro público, né? O Congresso todo é dinheiro público. Tem dinheiro para, como é? Tem vale paletó, né? Por que não pode ter um vale 3G, um bolsa, né? Um bolsa Wi-Fi? Essas coisas são importantes também nos dias de hoje. Mas então, vamos lá para o assunto. Michel Gauquelin, um estatístico francês. E o que os estudos deles têm para nos dizer? Ele fez uma coletânea, uma coleção assim, eu acho, não sei se essa é a palavra certa, né? Mas ele foi juntando mapas astrais assim de muita gente. Na época, quando ele começou, ainda não tinha essa facilidade do computador, né? Ele fez isso ainda ali nos anos em que isso ainda estava começando, então o início das pesquisas deles era à mão. Aí, imagina o trabalho de coletar os dados, formular os mapas das pessoas e ir anotando os dados. Mas foram trabalhos feitos com muito rigor científico. Infelizmente, em português, a gente não encontra muita coisa, né? Então, eu vou confiar que depois eu passo para vocês os sites de onde eu vou tirar as informações que eu tô dando. Mas não tem muita coisa em português sobre o assunto. E o que temos é que ele coletou mapas astrais e conseguiu identificar algumas coisas muito interessantes, assim, que mostram que não. Que saíam do acaso, né? Porque, você. Pra quem não acredita em astrologia, pensa, não. Se eu pegar o mapa de 1.000 pessoas e de uma mesma profissão, por exemplo,
eu vou ver que os planetas estão em lugares completamente diferentes e isso vai provar que a astrologia não está correlacionada com a vida da pessoa. E o que aconteceu, na verdade, todas as vezes que tentaram fazer experimentos nesse sentido, foi que apareciam dados meio que comprovando, assim, não, a gente não pode dizer assim que eles comprovam, né, porque a ciência, ela é um estudo, é questionamento sempre, e ela tá sempre se botando à prova, né, mas o que aparece sempre é um desvio do que seria o esperado do mero acaso, e às vezes esse desvio era tão grande que era uma chance de 1 em 1 milhão de que aquilo fosse obra do acaso. E esses estudos foram repetidos várias vezes. Eu andei lendo e vi que teve outras pessoas também que fizeram estudos semelhantes. E todas as vezes sai do que seria esperado do acaso. Nunca fica num padrão que seria dito assim, não, tá vendo? A astrologia não tem nada a ver. Mas assim, tem algumas coisas interessantes. Vamos lá. Primeiro, que quando fazem estudos de astrologia, que são focados na questão de como a pessoa se identifica, esses estudos geralmente provam que a astrologia não funciona. Ou melhor, que ela funciona por um efeito do ser humano sempre querer se identificar ali, né? Teve um estudo, por exemplo, que fizeram numa revista que fizeram uma propaganda assim, envie seus dados de nascimento, né, hora, data e local, que nós vamos enviar para você o seu horóscopo gratuito. E aí, todas as pessoas que entraram em contato e mandaram, eles mandaram o mesmo horóscopo, entendeu? Para todo mundo. E todo mundo quase assim se identificou muito, mandava assim dizendo assim: "Nossa, sou eu todinho, sou eu todinho". E aí, tipo, pô, mas era a mesma coisa para todo mundo. Como é que todo mundo se identificou tanto assim? Então, tem aí realmente a astrologia ela abre margem para o charlatanismo, né? Porque dependendo da lábia da pessoa que é astrólogo, dependendo da forma como ela fala, ela consegue te convencer de que tu é aquilo, né? Porque, infelizmente, nós, seres humanos, somos passíveis de sermos levados por isso. A gente tem aí as nossas questões de carências afetivas, de atenção. Então, quando alguém olha pra gente e fala alguma coisa assim, a gente fica tão feliz, né? Eu sou assim, mesmo quando é um defeito, né? Porque afinal tem os defeitos humanos e as qualidades humanas, esse vai ser o assunto que eu vou entrar daqui a pouco. Eles são muito parecidos, na verdade, né? Todo mundo tem umas coisas muito parecidas, né? Mas as pesquisas do Galkelin mostram que tem uma questão muito interessante que tem a ver com os planetas que estão em certos posicionamentos do mapa e não em certos signos, entendeu? Então, quando ele pegou, por exemplo, o mapa de vários médicos, ele não encontrou assim, os médicos são pessoas que são do signo de Escorpião ou são do signo de Aquário. Não, isso ele não encontrou. O que ele encontrou foi que mapa de vários médicos, e muitos, muitos mesmos, como eu falei, assim, algo que está fora dos padrões da mera casualidade, né? Ele encontrou a presença dominante do planeta Marte e Saturno. E esses dois planetas, aí a gente volta para a astrologia, né? Na astrologia são dois planetas relacionados a questões, por exemplo, Marte é relacionado à guerra. Aí você pensa, o que tem a ver médico com guerra, né? E médico seria, tipo, pra salvar a vida e não para tirar a vida, né? Mas a questão é que você tem que entender assim, o que é na prática a medicina como a gente tem hoje, que é essa medicina que tem muito a ver com práticas invasivas, né, com injeção, com sangue, com cortes, com cirurgias. Então é sim uma profissão que está ligada ao planeta Marte. Interessante, né? E aí o Marte, mas então o Marte estava em que signo, Luan? Em que signo o Marte tá para dizer se a pessoa é médica? Não estava em nenhum signo, ele estava em alguns pontos específicos do mapa. Dois pontos muito específicos, que é o ascendente, ou seja, Marte estava no setor ascendente do mapa. Naquela parte aí, ó, acho que eu fiz aqui um desenho de um mapa para mostrar aqui para vocês.
Esse aqui não sei se é o melhor, mas vamos lá. Esse aqui é um mapinha que eu fiz para explicar outra coisa, mas vai servir um pouco para isso. Porque aqui tá o mapa, digamos assim, é um círculo, né? Dividido nas 12 casas. Aí o ascendente é esse ponto aqui, ó, é o planeta que tá nesse setor aqui do mapa, o ascendente e o meio do céu. Então, esses dois pontos é onde o planeta Marte aparece no mapa de médicos proeminente. Não é? Ele não pegou assim, todo mundo que é médico. Não, ele pegou assim, os melhores médicos da Europa. Pegou os mapas assim, da galera que era realmente renomada no assunto. E aí encontrava o Marte ou Saturno nesses pontos. Aí tá, o Marte eu já expliquei por quê. Agora o Saturno. Por que o Saturno? O Saturno, ele é um planeta que é lento, né? Então ele tem características como a introspecção, né? E a lentidão, que é algo necessário, né? Um temperamento frio, analítico, né? Observador. Essas questões são necessárias para um bom trabalho médico, né? Que tem precisa de estudar muito tempo, né? Então, uma pessoa com predominância, depois a gente vai ver as outras características, né? De um Júpiter ou de uma Lua, já não teriam as qualidades para essa profissão de médico, para ser bem sucedido nessas profissões. Essa seria a forma que a gente vê que os estudos dele corroboram com os preceitos tradicionais da astrologia. E ele depois pegou e fez também estudos com artistas, políticos e escritores e encontrou correlações com os planetas Júpiter para artistas e políticos e Lua também para políticos, né? Que são essas profissões, né? Artista, político, que tem que lidar com o público. E, inclusive, dos artistas, ele conseguiu também dividir entre... Ele pegou assim, ele fez entrevista com os biógrafos dos artistas e ele anotava as palavras que eram associadas àqueles artistas. Então, assim, artistas que são mais extrovertidos, ele percebeu que quando o biógrafo, né, daquele artista descrevia o artista com aquela característica, ele via que sim, esse artista tinha no mapa um Júpiter nesses dois pontos, que é o ascendente e o meio do céu. E não via isso com outras profissões. Ou, aliás, com artistas que não tinham essa característica. Porque você pode dizer assim, mas nem todo mundo que é ator e atriz é extrovertido. Às vezes a pessoa era tímida na vida normal dela, na vida real, mas quando ela vai atuar, ela consegue atuar, né? E aí ele fez e conseguiu ver essa distinção também. Ele conseguiu ver que os artistas que eram considerados pessoas mais introvertidas, mais reservadas, não tinham esse Júpiter nesses pontos. E essas foram as principais conclusões dele, assim, que Júpiter está relacionado a atores, que a Lua está relacionada a escritores e tanto Júpiter quanto a Lua estão relacionados a políticos. Essas são as profissões que ele encontrou, certo? Outros planetas ele não encontrou correlações assim. Eu não sei se ele tentou com outras profissões. Como eu falei, tem pouca coisa em português sobre isso. Mas do que eu encontrei, tem isso. E tem também a presença do Marte para esportistas. Essa de esportistas é uma das mais marcantes, que ficou conhecido como o efeito Marte. E aí eu até fiz aqui para facilitar. Vocês podem pesquisar, né? Mas eu resolvi trazer aqui, como eu não sei como mostrar slides para vocês, aí eu desenhei aqui mais ou menos como seria o gráfico. Só tô retocando aqui de canetinha para ficar mais bonito. Como seria o gráfico da presença do efeito Marte para essas pessoas, ó. Efeito Marte. Então, aqui é o ascendente e aqui o meio do céu, entendeu? Então, essa é a distribuição estatística. Se fosse normal, fosse ao acaso, teria ficado mais ou menos em volta do círculo, entendeu? Mas o que aparecia era esse desvio no esperado, esse desvio que tá de vermelho aí, por isso ficou conhecido como o efeito Marte. E outra coisa interessante desses trabalhos dele
é que ele fez com muito rigor científico, estatístico, e ele enviou para várias instituições científicas para que avaliassem o estudo, né? E o que acontece é que todas elas, assim, meio que rejeitam, só porque é astrologia. Só porque a astrologia, algumas não quiseram nem se dar o trabalho de olhar. As que olharam falaram algo do tipo: não, realmente o estudo está bem feito, mas nós não aceitamos essa conclusão. A astrologia não funciona, a astrologia não existe. É assim, então você vê que tem uma recusa aí do meio científico intrínseca à ideia da astrologia, né? Que não quer nem. Que infelizmente, até na ciência, que deveria ser isenta, a gente vê que ainda tem muita crença, né? Que algumas coisas são rechaçadas, não querem ser estudadas. E um estudo desse é um estudo que dá muito trabalho, muito dinheiro, investimento, né? Então, tem poucos estudos nesse sentido. Eu encontrei um outro estudo de um outro pesquisador, estatístico, matemático, que fez com várias questões, e todas as questões que ele viu sobre questões, por exemplo, de motoristas que dirigiam, que cometiam muitos acidentes, ele viu questões de suicídio, ele viu casamentos e divórcios, e todas tinham um desvio, não ficava no padrão esperado, e era um desvio que tinha uma chance tipo de 1 para 1 milhão de acontecer. Então é algo que é relevante, né? Vale a pena a gente se debruçar também sobre isso, mas vale também a pena a gente se precaver realmente com os charlatanismos. Um outro estudo que ele, só para completar a parte dos estudos ainda, um outro estudo que ele fez foi sobre familiares. E ele conseguiu identificar que tem coisas em comum no mapa de pessoas da mesma família, assim, principalmente tipo de pai e filho, mãe e filho e tal. Ele via que era comum o nascimento do filho, da filha nascer quando tal planeta. E aí ele encontrou muita correlação com Vênus, por exemplo. Quando certos planetas estavam nos mesmos pontos que os planetas dos pais estavam no mapa deles. Isso é muito incrível, né? Porque passam, né, uma pessoa, até ela tem um filho, né? Passaram-se anos, né? E aí o planeta tá lá num ponto semelhante que o do pai e da mãe. Mas é isso, assim, são estudos, não é algo assim que prova a astrologia, porque realmente são muitos fatores, né? Então, algumas críticas, as críticas mais sinceras, mais sensatas sobre esses estudos, é de que são tantos fatores no mapa astral que é improvável que não se encontrasse alguma semelhança. Agora, o interessante é que essas semelhanças corroboram com o que se tem dentro da astrologia sobre os significados dos planetas, né? Que é Júpiter como um planeta expansivo para essas profissões mais expansivas, né? Marte e Saturno para profissões mais introspectivas que requerem, né, mais paciência. A Lua para escritores e para políticos tem a ver porque escritores tem a coisa da subjetividade que a Lua rege, e políticos, porque a Lua ela fala assim do humor, né, de conseguir lidar com o humor do público. Então, por isso que também é presente forte a Lua nesses pontos que dentro do mapa astral, aí a gente entra um pouco na leitura de mapa astral, né? Esses dois pontos são extremamente relevantes para estudar seja o que for, seja a personalidade, o perfil vocacional de uma pessoa. São esses dois pontos, são os pontos mais fortes no mapa astral, digamos assim. E aí é interessante que os estudos dele, estatísticos, tenham entrado nisso. E aí, gente, tem perguntas? Eu tenho aqui algumas coisas abertas aqui sobre esses estudos, se vocês quiserem perguntar, tirar alguma dúvida. Mas resumidamente é isso, assim, que ele conseguiu encontrar e que até hoje, né, astrólogos e astrólogas se referenciam, né, nesses estudos dele para falar de vocação, para falar de profissão, quando fazem uma leitura de mapa astral. São, né, o Marte e o Saturno para pesquisadores, cientistas, médicos, né?
O Marte também para esportistas, a Lua para escritores, Júpiter para artistas e falei tudo. É isso, é Marte, Júpiter, Saturno e Lua que ele conseguiu encontrar. Aí ele não encontrou esse tipo de coisa para Mercúrio, Lua e Sol. Não teve nada assim que fosse relevante, né? Desses outros planetas. Que são os 7 planetas a olho nu. E aí alguém que esteja aqui desavisado pode estar achando estranho eu estar me referindo à Lua e ao Sol como planetas, né? Isso foi uma coisa que eu percebi que eu não expliquei na última live. Mas é que planeta, para a astrologia, planeta significa navegante do céu. Por quê? Porque para os antigos, né, quando eles olhavam para o céu, e eles olhavam muito, ao ponto de perceber que as estrelas se mantinham, né, as constelações, elas se mantinham, mas que tinha algumas estrelas de brilho diferente, né, que se movimentavam pelo céu, que é justamente os 5 planetas vistos a olho nu, né, que é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e mais o Sol e a Lua. E eles viram assim, o Sol e a Lua também se movimentam, né? Do ponto de vista da Terra, né? Porque, enfim, até a Terra se movimenta, até o Sol se movimenta, tudo se movimenta. Mas do ponto de vista da Terra, esses 7 se movimentam no céu. E uma coisa interessante, eu não sei se vocês sabem, da diferença entre o brilho das estrelas e o brilho dos planetas. Porque as estrelas, elas são sóis, né? São sóis distantes. E aí a luz delas falha. Se você prestar bem atenção, aí já é uma coisa, um dado astronômico, tá? Não é astrológico. Olha para as estrelas, você vai ver que o brilho delas, ele oscila. É aquela estrela, ela tá assim, um brilho mais intenso, depois fica mais fraco, aí fortalece, fica mais fraco, é um brilho que oscila. Por quê? Porque é um corpo que emite luz, como o nosso Sol, né? Ele emite luz. Já os outros planetas, né? Aliás, os planetas, que eles não têm luz própria, né? Eles só refletem a luz, e aí entra a Lua também, né? Eles não oscilam, porque eles só estão refletindo. Aí, como não é próprio deles, meio que fica constante. E E aí, no caso, o Sol não oscila porque, enfim, é muito próximo, né? Muito grande pra gente. Agora, então, esses 7 planetas. Aí a gente vai entrar agora no segundo assunto, número 7. Já que ninguém perguntou aí sobre o Gauquelan, sobre as pesquisas estatísticas, mas se alguém quiser perguntar, ainda dá tempo. Tem algumas pessoas dando olá aqui. Olá, Raíssa, que bom que você tá aqui hoje. Sônia Medeiros, acho que estou neste grupo. Gosto muito de falar, me comunicar. E Tayana Célia, linda. Obrigado. Eu vou só pegar uma coisa para beber aqui. Tô com sede. E vocês estão almoçando? Marquei o almoço astrológico. Vocês estão almoçando? Eu não tô almoçando ainda, eu tô comendo amendoim. Eu gosto muito de comer amendoim. E tomar cajuína. Ó, cajuína. É muito bom. Um mimo que eu me fiz. Então tá, ninguém tá perguntando nada. Eu vou entrar no número 7. O número 7. Então, gente, o número 7, ele começa aí, nos 7 planetas, né? E esses 7 planetas, a gente vai relacionar eles com várias questões. Mas principalmente aqui hoje, eu vou mostrar pra vocês a estrela setenária. Vocês já viram a estrela setenária? Pra quem não conhece os símbolos
Aqui nós temos o Sol, Marte, Vênus. Mercúrio tá bem levinho aqui, quase não dá pra ver. Júpiter, Lua e Saturno. Então esses são os 7 planetas vistos a olho nu. E eles estão relacionados com os 7 pecados capitais. E também com 7 virtudes. Esse conhecimento foi algo que fez muita diferença na minha vida para eu me entender e para eu trabalhar, porque a gente pensa muito assim que os 7 pecados assim é uma coisa religiosa, mas na verdade não tem nada sobre 7 pecados capitais na Bíblia. Sabia disso? Nada. Você pode rodar a Bíblia do início ao fim. Eu não fiz isso, mas é o que falam. Mas assim, do que eu já vi da Bíblia, realmente, eu nunca vi nada sobre 7 pecados capitais lá. E fala-se aí pela internet afora que não tem nada na Bíblia sobre isso. Aí se tem alguém aqui que é mais conhecedor da Bíblia e quiser concordar ou discordar, estamos aqui para isso também. E basicamente é isso, assim, não tem nada sobre os 7 pecados capitais na Bíblia. Então, da onde veio isso? Então, isso é um conhecimento hermético. É um conhecimento muito antigo que a igreja se apropriou, entendeu? E ela não só se apropriou, como ela distorceu com as suas finalidades, né? O que era conveniente para ela, ela manteve, né? Ah, não, tem um pecado capital aqui que diz que a luxúria é errado, é pecado e é isso. Isso é bom pra gente, é contra Deus, a luxúria, então mantém. Agora, por exemplo, o pecado capital da preguiça, originalmente, ele é o pecado capital, ele é aí eu vou falar o termo, que seria o termo não religioso, né? Que seria um vício, né? São 7 vícios, né? Na verdade. Então, o vício não é o vício da preguiça. Ele é mais amplo. Porque quando a gente fala preguiça, a gente pensa logo naquela coisa assim, eu tô cansada, não tenho disposição, tô com preguiça de fazer tal coisa. Mas o vício original é o vício da assidia, que é um termo mais amplo do que preguiça, porque a preguiça, ela vem, tanto a física quanto a mental, ela vem justamente da preguiça mental, é a preguiça de pensar por conta própria. Isso é considerado um vício, entendeu? E isso não era interessante para a igreja, por exemplo, falar disso, né? Porque a igreja não queria que as pessoas pensassem por conta própria, não. A igreja queria que as pessoas seguissem o que ela estava falando e pronto, acabou, né? É um instrumento de poder, né? Então, não se falava disso, de que pensar por conta própria é uma virtude. E aí ela não falava disso, ela falava apenas que a preguiça é errada e pronto. Mas existe a preguiça de pensar por conta própria. Que aí justamente você não tem. Se você tem preguiça de pensar por conta própria, o que é mais fácil? É você procurar alguém, uma autoridade, que vai te dizer o que é certo e o que é errado, né? E aí você, pronto. Encontrei um dogma aqui que diz que eu não posso fazer isso, isso, aquilo, o resto eu posso, ótimo, eu vou seguir isso e não vou mais pensar sobre o assunto. Isso é tão sério, gente, isso é tão sério, é até legal a gente estar falando disso aqui hoje, né? Nos tempos que a gente está vivendo, sobre ameaças aí de fascismo, né, de neonazismo, que dos fatores principais pelos quais ocorreu o Holocausto, né, é porque as pessoas não queriam pensar por conta própria. O Bambambam Bam Bam lá, o cara tinha uma oratória, falava muito bonito e dizia que tudo ia se resolver se, né, acabasse com aquele grupo que era a escória da humanidade. E aí não eram só judeus, não eram judeus, eram ciganos, eram negros, eram homossexuais e comunistas, né? E então, essas pessoas aí são erradas, a gente vai acabar com elas e vai ficar tudo bem. E aí as outras pessoas, por preguiça de pensar, simplesmente acatavam as ordens. Ele deve estar falando, deve estar certo, né? Não é comigo, é com outro. Então,
né? Parece que essa preguiça de pensar é uma coisa muito, é um dos maiores problemas da humanidade. E é um vício nosso, da gente realmente assim, mas peraí, questionar, né? Questionar. E é isso que a igreja não queria de jeito nenhum. A igreja não queria de jeito nenhum que as pessoas questionassem ela, né? E questionar é muito importante. Acho que não existe nenhuma verdade que não possa ser questionada. Na verdade, a verdade é aquilo que você sempre pode questionar. Porque quanto mais você questiona, mais você vai encontrar ela de novo. Porque é verdade, né? Então por que não pode questionar a igreja? Por que não pode questionar a religião? Claro que pode, claro que deve. Quanto mais a gente questionar, mais a gente vai ter a confirmação, né, do que é verdadeiro. E o que não é verdadeiro vai cair por terra. Então, olha só como é maravilhoso questionar. É uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer enquanto ser pensante é questionar. Então, vamos questionar. E aí eu tô falando muito sobre isso porque é muito interessante, é muito importante. Eu queria saber se vocês estão aí, se vocês estão ouvindo, se estão acompanhando. Que eu só comecei, né, a falar dos 7 pecados, ou melhor, 7 vícios. Então, tem o vício da assidia, que foi distorcido como preguiça, e ele é associado ao planeta Lua, né? Mas aí você pensa, pô, então a Lua é terrível, ela é preguiçosa, que não, calma, isso é o vício da Lua. E essa é outra coisa que a igreja não quis falar. É que existe a virtude da Lua também, né? Então, se tem o vício, tem a virtude, que é justamente a mesma energia que ela pode ser transmutada. Então, o vício da lua é a preguiça, como a gente conhece, né? Que é a preguiça tanto física quanto mental. E a virtude, ou seja, essa mesma energia bem trabalhada, ela é o quê? A humildade. Porque a lua, ela reflete, né? Ela não, ela não quer brilhar mais, né? Ela reflete. Então, essa é a característica da humildade, de refletir e de executar o seu trabalho sem esperar reconhecimento. Essa é a virtude da humildade, que é a mesma energia que leva à preguiça, pode nos levar à humildade. Aí depois a gente vai voltar aqui para a estrela, porque quando a gente falar de oh! Quando a gente falar de todos, a gente vai ver que tem uma relação assim. Então, por exemplo, aqui a lua, que é a que a gente acabou de falar, da preguiça e da humildade, ela vem, ó. Ai, meu Deus, é difícil seguir aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Olhando aqui, pronto. A lua, ela vem aqui pro Marte. Então, vamos fazer nessa ordem. Comecei falando da lua, aí da lua, a gente vem pro Marte, que é um certo oposto, né? Então, assim, se a lua é essa coisa assim, mais de ficar na dela e tal, que por um lado pode nos levar à preguiça, por outro pode nos levar à humildade, o Marte já é aquele que é o guerreiro, que vai, que faz e acontece, né? E aí, ele também é uma energia que precisa ser trabalhada. Porque da mesma forma que essa energia de fúria marciana pode nos levar a realmente agir quando se deve agir, né? Ter um bom discernimento, ter uma assertividade, que é a virtude da diligência, tá? Que é de agir na hora que tem que agir, sem hesitar. É a coragem, né? Acho que também é uma outra forma de falar. Ousadia, né? Por outro lado, também tem o vício, o planeta Marte tem o vício, que é o vício da ira. Então, assim, quer tanto agir, que às vezes ele age quando não é para agir. Né? E tá, às vezes a gente precisa também segurar a nossa energia marciana. Esse também é uma energia a ser trabalhada. Então, é o equilíbrio entre a energia da Lua e a energia de Marte. Muito bom, né? Porque a gente não precisa nem ser preguiçoso e nem precisa ser irado. Não, a gente precisa ser humilde e diligente. Que é a capacidade do discernimento também, né?
que é justamente ver o que a gente precisa e o que a gente não precisa. E essa virtude nos ajuda também a trabalhar a preguiça. Ai, meu Deus, a voz tá coçando. Estão me entendendo, gente? Estão me acompanhando? Me respondam. Aí, vamos lá, Marte. Aí, então, falamos aqui do vício da ira e da virtude da diligência. Aí daqui a gente vai para onde? A gente vai o quê? Para Mercúrio. E aí Mercúrio já vai ser a virtude, o vício, falar do vício e da virtude. O vício do Mercúrio, Mercúrio é muito mental, né? O vício do Mercúrio, e ele é muito ligeiro também, muito inquieto, como a nossa mente, né? E o vício dele é a inveja. Então, a inveja, o que é a inveja, assim? Ela também não é só a inveja material, né? Porque algumas pessoas falam assim, não, eu não tenho inveja do que os outros têm, mas tem inveja, às vezes, do que os outros são. Queria ser como os outros, ou queria ter a atenção que os outros têm. Enfim, tem outras formas de ter inveja, que não é a inveja material. Mas também tem a inveja material também, que é também escrota. E como a gente entender o que é a inveja? A inveja, ela é uma certa ansiedade, uma pressa que a gente tem, porque a gente está olhando só a conquista do outro, né? Aquela história, a gente não viu o trabalho que ele teve para chegar ou para ter aquilo que ele tem. Então, quando a gente sente inveja, é um vício mental nosso que está ignorando o processo para chegar até ali. Então, qual é a virtude do planeta Mercúrio que nos faz combater a inveja? É a paciência. Então, também ajuda aqui a combater a ira, né? A paciência. Por isso que tá ligado, por isso que a gente veio da Lua para Marte, de Marte para Mercúrio. Então, Mercúrio, vício da inveja, virtude, paciência. Eu achei incrível quando eu descobri isso, assim, incrível. Foi uma coisa que revolucionou a minha vida, porque eu já sofri muito com inveja, assim, E aí a gente fala assim, não, eu não tenho inveja porque eu não desejo o mal, né? Eu tenho admiração. Mas a gente sofre igual. A gente admira, morre de admiração pela pessoa e sofre, né? Fica com aquele sentimento ruim de que a gente é inferior, de que a gente não é capaz. Isso é impaciência, tá bom? Isso é impaciência. Então, e aí às vezes isso nos leva até à depressão. Porque a gente volta essa ira aqui contra nós mesmos. Como a gente não volta a ira contra o outro, né? Tem gente que é invejoso e a nossa sociedade geralmente só considera invejoso aquele que atenta contra o outro, né? Que fica falando mal, que fica indo contra. Às vezes a gente se segura, a gente não faz nada disso. A gente sente a inveja, mas aí a gente não fala mal, a gente não faz o mal, mas a gente fica o quê? Falando mal e fazendo mal para nós mesmos. E aí não adianta nada, entendeu? Então a gente precisa trabalhar isso daí com a paciência. E aí, da paciência mercuriana, conquistada pelo planeta Mercúrio, nós vamos para onde? Vamos para Júpiter. E aí, aqui, alguém falou aí no chat da gula. Aqui a gente encontra a gula, porque Júpiter é esse planeta expansivo, não é? Que cresce e prospera, mas às vezes ele exagera. Então, o vício do planeta Júpiter é a gula. O vício do planeta Júpiter é querer tudo, mais e mais, muito mais do que o necessário. É a acumulação também. Então, o exagero, né? Então, essa energia jupiteriana tem como vício a gula. E a virtude? Qual é a virtude de Júpiter? A virtude de Júpiter, que é uma forma de combater a gula, é a generosidade. Então, isso todo mundo pode trabalhar. E a gente adora falar das histórias, né? Da pessoa que só tinha 2 moedas e mesmo assim deu uma das suas moedas para quem precisa, né? Para alguém que precisava. E que muitas vezes pessoas extremamente ricas não conseguem, né?
fazer um ato de caridade, ou fazem numa proporção muito menor, né? Do que alguém que só tem 2 moedas e dá uma das suas moedas, tipo assim, deu metade do que tem, né? E às vezes uma pessoa muito rica se orgulha tanto de ter dado uma cesta básica, né? E tipo, pô, o que é uma cesta básica para uma pessoa cheia da grana? Deixa eu ler aqui os comentários e, gente, vamos comentando mais aí. Vou deixar 2 referências em tarô, aliás, tarô arte, parte dos círculos que cultivo aqui no Rio, conforme abaixo, 2 pontos. No bala, vem referências de Alexandre do Ratos. Mas então, vocês estão conseguindo me acompanhar aqui sobre as energias? Continuando. Chegamos então, começamos na Lua, que é o vício da preguiça e a virtude da humildade. Fomos para Marte, que é o vício da ira e a virtude da diligência. Chegamos em Mercúrio, que é o vício da inveja e a virtude da paciência. Fomos para Júpiter, que é vício da gula e a virtude da generosidade. Que é isso? A generosidade é você compartilhar, é você realmente pensar no outro como em si mesmo, né? Ser generoso. Não só com material, né? Não só com matéria também, mas também com palavras, com atenção, né? Escutar os outros como a gente gostaria de ser escutado, né? Também é uma forma de ser generoso, né? O nosso tempo. O que é mais importante, precioso que o nosso tempo, né? E ao mesmo tempo é o que a gente tem, às vezes de sobra, às vezes de falta. O que a gente dedica? Como é que a gente usa o nosso tempo, né? Essa também é uma forma de ser generosos com nós mesmos. Porque tudo isso, né, se aplica não só com os outros, como com a gente. E aqui de Júpiter, então, a gente vai para a Vênus. E aí, assim, a gente chega na luxúria, né? Famigerada luxúria. Que é... Deixa eu ver aqui uma definição, assim, bem legal, que às vezes eu esqueço algumas coisas, mas... A luxúria... Que é justamente o planeta Vênus, né? Então é o planeta da paixão. E a luxúria é isso, é deixar-se dominar pelas paixões. Entende? E qual é a virtude? A virtude é a temperança, né? É o equilíbrio. E vamos para Saturno. Então, Saturno, qual vai ser Saturno? Eu tô colando aqui do meu do sitezinho. Ah, sim, Saturno vai ser o vício da avareza. Então aí a gente completou, né, os 7 pecados capitais, que são os 7 vícios, como eu falei no início, e as 7 virtudes. Então qual é a virtude do Saturno? A virtude do Saturno é a castidade. Mas não assim a castidade no sentido sexual, né? É a castidade no sentido da pureza dos costumes. E aí, ó, eu vou ler aqui, ó. A avareza é o defeito capital relacionado ao planeta Saturno. Caracteriza pelo excesso de apegos pelo que possui. Normalmente se associa a avareza apenas ao significado materialista de juntar dinheiro, mas sua manifestação nos outros elementos, espiritual, emocional e mental, é mais sutil e perniciosa. A avareza é a origem de todas as falsidades e enganações. Ah, é isso. Ainda bem que eu li para eu lembrar. Que é muito interessante porque todos os defeitos humanos, eles vêm desses 7 vícios. Então, todos. Se alguém quiser citar um aqui, perguntar algum defeito humano e aonde ele se encaixa, pode perguntar que a gente vai encontrar, a gente vai encaixar em algum lugar aqui. Então, por exemplo, você pode perguntar, ah, e a mentira? Onde a mentira tá? Aí tá justamente aqui na avareza. Por quê? Porque a avareza é você negar aquilo que você tem. Então, se você tem a verdade, ou seja, você sabe que tal coisa aconteceu, e aí você diz assim, não aconteceu não. Você tá negando uma informação que você tem. Isso é a avareza,
Interessante, né? E aí a gente poderia pensar que o contrário da avareza seria a generosidade, né? Mas não é. O contrário da avareza é a castidade. A pureza nos costumes, que justamente tem a ver com isso, com a sinceridade, com a autenticidade, né? Que não tem a ver com acúmulo, que é usar o que precisa, né? É um pouco semelhante, né? A gente pode ver que tem algumas semelhanças, né? As coisas se misturam um pouco, né? Mas é muito legal ver dessa forma. Ai, a gente não terminou! A gente não terminou, agora que eu me toquei. Falta o Sol, gente. De Saturno a gente vem pro Sol. Então, aqui no Sol, a gente vai ter o... Opa! Vai acabar a bateria, gente, calma aí. Deixa eu botar na tomada. Ai, meu Deus! Ufa! Foi por pouco, hein? Foi por pouco. Então, aí a gente chega no Sol. Então, o Sol há de brilhar mais uma vez. Ó, o meu amendoim aqui. O Sol vai ser o vício do orgulho. Que é um vício também muito difícil de ser identificado, porque a gente fala como algo positivo, né? E, inclusive, ele pode ser positivo. Como todo vício, tem a sua virtude, né? Então, quando é que o orgulho é um vício e quando o orgulho é uma virtude? A diferença está no... Vamos ver aqui se a gente explica bem. Porque o vício é o orgulho e a virtude é a magnanimidade. E o que é magnanimidade? A magnanimidade é a capacidade de brilhar e iluminar tudo à sua volta. Então, ó, aqui fala, ó, o orgulho é um defeito muito traiçoeiro, justamente porque a maioria das pessoas não enxerga como um defeito, mas como uma recompensa moral ou espiritual por um trabalho que executaram. Por esta razão, é muito mais difícil nos livrar dele, pois ao nos acostumarmos com a recompensa, nos sentimos inferiorizados se não somos reconhecidos por nossos feitos. Então, essa é a questão aí do orgulho, né? A gente pode sim se alegrar com as nossas virtudes, mas a gente não pode sofrer quando nossas virtudes não são reconhecidas, entendeu? Porque afinal o objetivo não é o reconhecimento, né? O objetivo é a castidade, né? É a pureza dos costumes. O objetivo é realmente estar sendo o melhor ser humano que a gente pode ser. Isso que deveria ser o suficiente. Mas aí, às vezes, o orgulho nos corrói e nos destrói. E até dificulta a gente, às vezes, a reconhecer um erro, né? Porque a gente acha que se a gente reconhecer um erro, que aí vai estar toda a nossa vida já era. Uma vez eu já sofri muito com isso também. E uma vez depois de um momento, assim, de muito sofrimento, eu até tive um sonho, e que no sonho falava assim, ó, não é porque a gente não é o melhor que a gente vai ser o pior, entendeu? Então não é porque você cometeu um erro que você vai ficar, ah, eu sou a pior pessoa do mundo, eu mereço morrer. Não, calma, todo mundo erra, todo mundo erra, todo mundo erra. Eu gosto dessa música. Porque realmente, errar é humano, mas repetir o mesmo erro não é necessário. E a única forma de não repetir o mesmo erro é a gente parando para refletir, pensando por conta própria. E aí, olha só que interessante, daqui do Sol, a gente chega na Lua de novo. Ai, me dei, porque aqui, ó, na Lua. Shum, tá? Então, todos esses pontos, ó, eles se cruzam e se interligam e se ajudam. E é esse equilíbrio de energias desses 7 planetas, por isso que esse número 7 é tão maravilhoso. Por isso que eu queria muito vir falar disso hoje. Eu não sei se eu continuo os outros assuntos, porque já ficou muito grande. Eu acho que eu vou dar um intervalo e aí eu volto, né?
Sei que foi bem confuso hoje, acho que eu não me preparei tão bem. E eram os assuntos mais delicados. Mas acho que eu passei aí as ideias, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou ficar aqui comendo amendoim um pouquinho. Ninguém fala nada. Bom, é isso, gente. 1 hora, né, de live. Desculpa aí que eu planejei falar bem mais e não falei tanto, mas como eu falei no início, eu vou organizar esses assuntos em vídeos menores, mais organizados, assim, mais objetivos para facilitar os estudos. Mas eu agradeço aí a participação de quem tá aqui online, porque para mim isso é muito importante eu falar, porque aí eu também percebo o que eu ainda preciso compreender melhor para explicar melhor. Percebo o que está já bom, o que eu já tenho mais para falar e assuntos que puxam outros. Mas só recapitulando, né? A gente falou das estatísticas do Gauquelan, que ele percebeu lá as energias dos planetas relacionados às profissões. E falamos agora do número 7, as 7 energias, né, desses 7 planetas vistos a olho nu, e como eles têm vícios e virtudes, e não só pecados, tá bom? Vou encerrando por aqui e talvez mais tarde a gente entre de novo para continuar o assunto, ou então, quem sabe amanhã, né? A gente podia continuar nesse rolê de almoços esotéricos. Bom, ninguém fala nada. Sônia Medeiros. Eu tenho um pouco deste pecado, querer ser reconhecida. Batalho por me livrar. Todo mundo tem. Isso é uma outra coisa interessante, né? Já que você falou, eu vou falar aqui também. Todo mundo tem isso daí. Todo mundo, entendeu? É um ledo engano a gente achar que tem seres humanos que são melhores que os outros. Todo mundo tá numa batalha constante, né? Aí justamente as melhores pessoas que você admira, talvez sejam as que estão batalhando mais. Mas todo mundo tá numa batalha para dar o melhor de si, para ser o melhor do que é. É isso, né? Tô aqui também batalhando na minha desorganização. E a desorganização, qual será dessas energias? A gente podia brincar disso, né? Outros defeitos humanos e em quais planetas eles estão, né? A desorganização, eu acho que tem a ver com a lua, né? Tem a ver com a preguiça de pensar, de organizar, né? Já é um defeito que você não tem, né, Sônia Medeiros? Bem organizada. E é isso, a gente vai ter sempre alguns defeitos que são mais fortes para algumas pessoas e menos fortes para outras, né? Mas é bem legal. Bom, valeu, gente. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado. Bom dia aí, fiquem na paz, se cuidem e até logo.